Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo números de uma pesquisa feita na Bahia. Se as eleições fossem hoje, quem será que venceria as eleições? Vamos trazer detalhes, aprovação do governador Jerônimo Rodrigues e também, claro, algumas reflexões. E eu estive na Bahia recentemente, a gente pôde sentir um pouco ali, conversando com as pessoas. Então, eu vou trazer tudo isso e falarei também do evento que contou com a presença do Lula e do Tarcísio lá em São Paulo. E eu quero aqui fazer um elogio aos dois. Pois é, a postura do Tarcísio, segundo consta aí, chegou a irritar bolsonaristas por conta da cordialidade entre ambos. Então, eu vou trazer detalhes desse encontro, reflexões a respeito disso também, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui com os números da pesquisa Genial Quest, feita na Bahia. Ela ouviu 1.200 eleitores entre os dias 19 e 23 de fevereiro, tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Quem lidera lá é o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, que é do União Brasil. Ele marca 42%. O atual governador, Jerônimo Rodrigues, aparece com 38%. Portanto, estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. A diferença entre eles é de 4, então o ACM Neto ele poderia ter no mínimo 39 e o Jerônimo no máximo 41. Então, por isso é que a gente diz aqui essa questão do empate técnico. João Roma, ex-ministro de Bolsonaro, aparece com 3%. O candidato do PL lá, né, não está muito bom não, hein? E o Kleber Rosa do PSOL, 1%. Indeciso, 5%. Branco nulo não vai votar, 11%. E coisa curiosa, sobre a aprovação do governador, 61% aprovam a gestão do Jerônimo Rodrigues, enquanto 31% desaprovam. O que 8% não sabe, não respondeu. O que chama atenção aqui é que o Jerônimo, apesar de ser relativamente bem aprovado, 61%, o dobro, né, praticamente aqui, um pouco menos do que o dobro de desaprovação, ele está em segundo nas pesquisas. Ele não está conseguindo encaixar que todo mundo que aprova a gestão dele votaria nele se as eleições fossem hoje. Aí quem lidera é o ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, que fez uma gestão muitíssimo bem avaliada, é só pesquisar. Ele saiu de Salvador assim com aprovação altíssima, elegeu o seu sucessor, que é o atual prefeito Bruno Reis. Isso em 2020. O Bruno Reis disputou a reeleição agora em 2024 e ganhou, não me falha a memória, foi a maior percentual numa reeleição das capitais do Brasil. Ele ficou até com a aprovação maior do que o João Campos, lá de Recife. Então, o Bruno Reis também muitíssimo bem avaliado lá na capital. E o ACM Neto perdeu a eleição para o governo em 2022. E olha, foi uma disputa que o ACM Neto começou muito à frente do atual governador, porém, a força do Lula, a influência do então candidato a presidente, agora atual presidente, ajudou bastante Jerônimo Rodrigues, que era secretário do antigo governador Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil do Lula. Então, a gente percebe que o Jerônimo conseguiu uma virada lá nas eleições de 2022 e agora aqui, estando no governo, aparece em segundo lugar. O que indica, por conta do 4% de diferença, que as eleições de 2026, que elas devem ter esses nomes aqui. Pelo menos os dois primeiros, o ACM Neto certamente vai disputar o governo e o Jerônimo vai querer a reeleição. Então eles estarão lá, muito provavelmente, né? E deve ser uma disputa acirrada, porque por mais que o Jerônimo esteja com aprovação alta, a gente percebe que eu estive na Bahia conversando com algumas pessoas que boa parte dessa aprovação também vem por conta da ligação com o Lula, mas as pesquisas têm mostrado que o Lula tem perdido popularidade também no Nordeste. A Bahia sempre foi um estado que deu muitos votos para o Lula, para o PT, historicamente. Porém, recentemente, essa queda na popularidade do Lula tem atingido todo o Brasil, inclusive ali o estado da Bahia.
Então eu acho que a situação do Jerônimo depende também de como estará a situação do Lula em 2026. E o Assemineto é uma figura extremamente carismática, tem então aí um legado como prefeito de Salvador, repito, são muito bem avaliado. Tem lá agora o atual prefeito, que é o seu grande aliado, Bruno Reis. Então vai ser uma disputa acirradíssima que promete lá na Bahia, diferente de outros estados, em que a situação não vai ser, creio, né, não vai ser tão acirrada quanto tende a ser lá na Bahia. Então um cenário totalmente em aberto por lá. E, né, se você conhece alguém que mora na Bahia, manda, espalhe o vídeo aí para que a pessoa fique sabendo como é que estão os números por lá. Vamos falar aqui agora de coisa boa. A gente critica muitos políticos, critica muito a atuação de deputados na Câmara dos Deputados, lá que tem hora que parece mais um circo, com todo respeito aos profissionais circenses. A gente critica aqui o governo Lula quando erra, eu critico o Tarcísio quando apoia privatização. Então aqui no canal a gente, às vezes, faz mais críticas do que elogios, porque político tá aí para ser cobrado. Tem que ter isso em mente, não tem que, é político de estimação, mas tem que ter paciência. Não, a gente tá tendo paciência demais, porque o Brasil, e aí como um todo, né, tem tudo para dar certo, e a classe política tem falhado muito. Vai desde governadores, presidentes, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, então é muita gente pensando só em si e pensando pouco no coletivo. Então, por isso é que a gente mais critica do que elogia. Só que a gente tem que elogiar uma cena que aconteceu recentemente lá em São Paulo, que foi um evento que contou com a participação de Lula e vários ministros e também do governador de São Paulo, Tarcísio. Eles são adversários, eles não são aliados. Inclusive, existe a chance do Lula disputar a reeleição em 2026, não é certo que ele vá disputar, e existe a chance do Tarcísio não disputar a reeleição ao governo e disputar a presidência, de serem não apenas adversários aqui agora políticos, mas adversários na campanha de 2026. Tarcísio que trabalhou no DENIT com a Dilma, mas depois virou ministro do Bolsonaro, agora é governador, fez campanha para o Bolsonaro fez campanha para ele. Mas, em alguns momentos, você tem que deixar diferenças de lado e trabalhar em prol do povo. Deixar um falando de direita, ou se diz direita, ou até se diz de esquerda, se diz de centro, de extrema direita, de extrema esquerda. Esquecer isso, esquecer rótulo e trabalhar. Trabalhar e tentar uma união em torno do assunto que interessa ao povo, como é o caso aqui desse evento, em que os dois dividiram palanque no lançamento do edital para a construção do túnel que ligará as cidades de Santos e Guarujá. A obra custará 6 bilhões de reais, valor a ser pago pelos governos federal e estadual. O início da construção do túnel se dará em 2026 e o término em 2031, se não houver atraso. É bom aqui ter o destaque do se não houver atraso, porque no Brasil sempre há atraso em obra pública. O que não deve ser motivo para a gente dizer que não deve ter obra pública. Que tem gente que pega uns problemas e fala, tem que privatizar tudo, tem que ser tudo privatizado, privado. Não, isso aqui realmente é uma obra importante. Eu sinto falta de ver esse tipo de anúncio. Porque o anúncio que tem hoje é corte de gastos. Corte de gastos, corta daqui, corta dali. Então tem que ter investimento. Dinheiro. E dinheiro tem. Dinheiro sempre tem. Só que vai para a mão de poucos aí do rentismo. Então tá aqui. Vai dizer a matéria que, embora vaiado por militantes do PT que gritaram sem anistia para Bolsonaro, Tarcísio agradeceu a Lula por seu empenho em tirar a construção do túnel do papel. Abre aspas para o Tarcísio diante do Lula. Eu quero agradecer ao Senhor, porque desde o início, quando tivemos as conversas sobre o túnel, o Senhor colocou o assunto como prioridade. Voltamos a falar recentemente, e eu me lembro que o Senhor falou que não está na hora de ter disputa política e que o momento é de atender ao cidadão. Então tá aqui um gesto bacana do Tarcísio, reconhecendo o empenho do Lula nessa questão do túnel. O Lula, então, por sua vez, disse, para quem não gosta que eu e Tarcísio estejamos juntos, na semana passada Tarcísio foi a Brasília para a gente discutir a data de hoje. E ele jamais esperou que eu iria convidá-lo para almoçar. Então certamente convidou, né? Pelo jeito que foi colocado. Então veja, se as pessoas não gostam de uma foto de eu e você, Tarcísio, almoçando, é de deixar gente com muita dor de cabeça. Mas nós vamos fazer isso porque nós gostamos do povo. E nós fomos eleitos para governar o nosso estado e o nosso país. Portanto, Tarcísio, não se preocupe, que vai ter muita foto nossa juntos. O que é mais grave para o nosso adversário é que a gente vai rir na foto. Isso vai deixar muita gente, pode até ter infarto na história.
o colunista Noblar dá uma provocada aqui, dizendo que arderam as orelhas de Bolsonaro, já que Tarcísio, inclusive, destaca ele, virou alvo da indignação de bolsonaristas nas redes sociais. Então tá aqui, parabéns ao governador Tarcísio pelo gesto de reconhecimento, pelo empenho do Lula, parabéns pro Lula por, né, levar a coisa de uma forma leve e também por destacar ali essa união com o Tarcísio nesse assunto. Divergência, em outro momento se discute elas, mas nesse momento é hora de atender a população no Guarujá e também de Santos, que, né, espera aí por anos, décadas, esse túnel que tomara que saia do papel em 2026 e tomara que não tenha atraso. Se pudesse adiantar, certamente o povo ficaria mais satisfeito ainda. Eu fico por aqui, quem puder espalhe, compartilhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!